Fazem mais de 2 semanas que o Biblioteca Pirata teve o fim da sua 4ª temporada e até hoje alguns inscritos acabam me cobrando a próxima temporada. Acontece que a próxima grande temporada, que caso você não tenha percebido, a primeira temporada contou com 4 pequenas temporadas, no caso cada uma das temporadas era um livro, e no caso essa primeira grande temporada contava com os livros Uma Tempestade se Aproxima, O Canto das Sereias, Caça ao Pirata e A Espada de Cortês. No caso, toda essa primeira grande temporada com 4 pequenas temporadas que completavam ela, se chamava A Espada de Cortês. E essas próximas temporadas estão para chegar. E já que foram mais de 4 horas de conteúdo para as primeiras 4 temporadas do Biblioteca Pirata, é interessante condensar tudo isso num único vídeo, não acham? Então, considerando que a 5ª temporada do Biblioteca Pirata começa semana que vem, olá rapazes, moças e uns e outros, o meu nome é Michael Jefferson e seja bem-vindo para mais vídeo do canal Galera Pirata do Caribe. E atenção, é hora da revisão. Começando as temporadas com a primeira temporada Uma Tempestade se Aproxima, logo no primeiro capítulo nós estamos indo para a Tortuga durante uma grande tempestade, e nessa tempestade nós somos apresentados ao noivo infiel. Baresi, que é cuidado por um homem e por sua filha, no caso a Arabella Smith. Arabella é a garçonete daquele local, também é faxineira e também faz diversos outros serviços até para consertar o local. E aproveitando que aquele bar o tempo todo tá cheio de piratas e marinheiros, ela fica sabendo de diversas aventuras desses tais homens. Nessa noite em questão que nós somos apresentados, chega um rapaz, aparentando ter aproximadamente a mesma idade da Arabella. Ele chega, vai se arrastando e acaba encontrando uma bolsa, e essa bolsa em questão pertence a um tal pirata, a um tal grande homem chamado Torrentes, ou o Capitão Torrentes. Quando ele começa a mexer na bolsa de Torrentes, achando que é a bolsa dele, uma briga generalizada começa, porque Torrentes percebe o que ele estava fazendo. Torrentes foca no rapaz, vê quem é o rapaz, está prestes a acabar com o rapaz, a briga continua e a Arabella consegue tirar o rapaz de toda aquela confusão para o beco ao lado do bar. Ali no beco, no meio da chuva, ela acaba dando uma bronca gigantesca nele, mas ele acaba tentando mostrar para ela que aquela é a bolsa dele, não do Torrentes. O que se mostra ineficaz, já que sim, aquela é a bolsa de Torrentes, não dele. E fica mais evidente ainda por causa das coisas que estavam ali dentro, mas uma das coisas acaba chamando muito a atenção dos dois jovens. Estamos falando da bainha da Espada de Cortês, uma espada lendária que, ao que tudo indica, seria capaz de estar controlando todo o mar do Caribe e todos os homens e mulheres e marinheiros e nações que ali existem. Após alguns minutos, o que era apenas uma briga entre dois acaba se mostrando o início de uma aliança entre Jack e Arabella, onde os dois acabam decidindo que irão sim buscar a Espada de Cortês para assim unir junto à bainha e estar controlando todos os mares. Arabella faz um pequeno mapa e indica para o Jack um local, só que tempos depois, dias depois, quando realmente está para acontecer isso, quando eles estão esperando a poeira baixar, o Jack acaba se atrasando para o tal evento, a Arabella fica estressada e questiona o rapaz sobre por que ele não viu, por que ele não chegou no tal local, e acontece que ele havia perdido o mapa. O que faz com que esse mapa que ele acabou perdendo é encontrado pelo senhor Fitzwilliam Pendleton III, outro jovem, esse na verdade um burguês, um monarca, que acaba se aliando, querendo sair daquela ilha, querendo sair daquele local e finalmente viajar pelo seu próprio nome e deixar o nome de sua família para trás. Ele e Jack acabam duelando com espadas em troca de ficar ou não na ilha e no fim Fitzwilliam acaba vencendo e ele se une à tripulação. O trio em questão acaba partindo no Kraka, o navio, um barco de pesca que Arabella havia encontrado, estava por ali, e eles acabam utilizando para estar viajando. Só que no meio dessa viagem, no meio dessa aventura, uma tempestade acaba encontrando o navio, acaba cercando o navio acaba sacudindo nas ondas, e graças à esperteza de toda a tripulação, eles conseguem sim se salvar. Mas a tempestade em questão acabou arrastando o navio para quilômetros e quilômetros de distância, ao ponto em que eles acabaram até mesmo se aproximando de uma ilha. Nessa ilha em questão, eles acabam tentando procurar água, procurando comida, mas acabam encontrando muito mais do que isso. Nessa ilha eles acabam encontrando novos tripulantes, no caso Jean, Tumen e a gata Constance. Tumen descende de uma civilização de nativos de uma outra terra, enquanto Jean tem um sotaque francês e diz para todo mundo que a gata em questão, a Constance, na verdade é sua irmã que foi enfeitiçada pela grande tia Dalma e agora era simplesmente uma gata. Eles acabam conversando e conversando e conversando e eles acabam falando sobre um tal local onde existiam ossos humanos, um lugar que chama a atenção da tripulação do Kraka e faz com que eles queiram ir lá ver. Só que chegando nesse tal local, indo por aí, eles percebem que a
tempestade que havia encontrado eles no mar, ao que tudo indica, está se aproximando da ilha, como se perseguisse eles. Ao andar por aí, tentando encontrar esse local onde tem ossos humanos, eles acabam encontrando um grande templo. Templo esse que a tripulação em questão se vê obrigada a estar entrando, porque a tempestade está se aproximando cada vez mais e eles não querem ficar encharcados. Lá dentro eles desviam de armadilhas, se preparam e se escondem, e aí percebem que aquele tal templo é o templo de San Olho de Pedra, o último portador documentado que havia pego tanto a espada quanto a bainha de Cortês, unido elas e utilizado para acabar, ou melhor dizendo, para controlar toda uma civilização. Só que o esqueleto de San Olho de Pedra está ali, parado, no seu trono, enquanto toda a população que o idolatrava estava ao seu redor, debruçado. O problema é que a espada não está com ele, e a única coisa que está com ele ainda é o seu olho, coisa essa que o Jack dá um jeito de estar roubando, e além disso, seu chapéu e algumas outras coisinhas ali. E entre essas coisinhas estava uma chave, que eles acreditaram que talvez San Olho de Pedra havia escondido um tesouro por algum local naquele templo. Procuraram, não encontraram, mas finalmente Jack pensou de um jeito um pouco diferente e acabaram encontrando debaixo de uma porta que estava debaixo da cama de San Olho de Pedra. Quando eles abriram, viram um tesouro gigantesco. Foram lá, conseguiram esse tesouro, pegaram e estavam saindo. Só que quando estavam saindo, eles perceberam que as marcas no chão ao redor de San Olho de Pedra, que havia sumido seu braço junto com a espada, o que tudo indica, era de 2 pés esquerdos, o que ao que tudo indica era de Luis Pé Esquerdo. Eles ficaram extremamente espantados, porque Luis Pé Esquerdo era um pirata extremamente poderoso, e se ele havia conseguido a espada de Cortês, era muito perigoso isso. E como se isso já não fosse ruim, eles perceberam uma presença um pouco diferente naquela sala. Sim, o tal Capitão Torrentes, aquele cara que havia discutido com o Jack, apareceu ali, e ele estava extremamente furioso. A tripulação do Kraka saiu correndo com o que pôde do tesouro, saiu, correu para um lado, correu para o outro, passou por cima de uma armadilha. Jack tentou dar uma afastada no tal homem, mas mesmo assim não foi tão suficiente, e sim, ele acabou alcançando eles. Foi então que a tripulação em questão percebeu que quanto mais furioso o tal Torrentes ficava, maior era a tempestade. Pois é essa que ele também falou para eles assim que eles estavam encurralados. Torrentes acabou falando que ele servia para David Jones, que fez um pacto com David Jones para tentar encontrar a espada e a bainha de Cortês para David Jones, só que quando ele foi marcado com uma tal marca ali de uma serpente com plumas e tudo mais, os deuses pagãos que detestavam Cortês viram aquela marca, não gostaram e decidiram dar uma nova maldição para o tal Torrentes. Aonde ele fosse, ele levaria um mau tempo com ele. Quanto maior fosse a raiva dele, maior era a tempestade. Jack, que estava com o chapéu de San Olho de Pedra, percebeu que do tal homem saía diversas fagulhas, e que essas fagulhas ele sabia, por alguma razão, que não se davam muito bem com a água. Enquanto na sua aba existia água, ele pegou a água do seu chapéu e jogou em Torrentes. Torrentes quase explodiu com o gigantesco choque que aconteceu nele, coisa que deixou ele desmaiado, e a tripulação aproveitou esse tempo para fugir. Fugindo dali, pouco tempo depois eles olharam para trás e a tempestade voltou a estar naquela ilha, mostrando que, sim, Torrentes tinha voltado a acordar. Mas seria bem difícil dele estar fugindo da tal ilha. Nesse momento a tripulação do Kraka agora é Jack, Arabella, Fitzwilliam, Jean, Tumin e Agatha Constance. E eles partem em busca de Luis Pé Esquerdo para talvez conseguir encontrar a tal espada, unir a sua bainha e utilizar para estar dominando os oceanos. Tempos e tempos se passam, a tripulação acaba se envolvendo com algumas pessoas, Jack acaba perdendo o chapéu de San Olho de Pedra e a aventura continua. Enquanto estão procurando o tal Luis Pé Esquerdo, Jack resolve contar o que ele sabe sobre Luis, que no caso é o porquê que o nome dele é Luis Pé Esquerdo, porque o apelido dele é Luis Pé Esquerdo. Segundo Jack, Luis e sua tripulação acabaram se envolvendo numa batalha, onde ele teve a sua perna decepada, no caso a sua perna direita. Após a batalha, ele acabou pedindo para que o cirurgião, para que uma pessoa acabasse tirando a perna de alguém da outra tripulação que havia batido as botas e colocar nele. Só que quando o homem em questão colocou a perna e terminou de costurar, aí só assim eles perceberam que ele havia colocado uma perna esquerda no lugar da perna direita, fazendo com que Luis tivesse 2 pés esquerdos. Ele não gostou daquilo, pegou o rapaz e jogou no oceano, só que quando isso aconteceu, o que ele não esperava era que o tal homem tinha meio que um pacto, tinha uma amizade muito forte com as ninfas do mar. Ninfas essas que acabaram se revoltando contra o tal Luis Pé Esquerdo e fazendo com que aquela cicatriz se fechasse muito rápido, fazendo com que sim, para o resto da vida, ele teria 2 pés esquerdos. Além disso, ao que tudo indica, uma das
ninfas havia pulado do oceano e arranhou o rosto de Louis pé esquerdo, fazendo com que ele tivesse uma cicatriz no rosto com garras. Nesse momento, Jean disse para Jack que não, que aquilo não era verdade, que a parte dos pés poderia até ser verdade, mas a questão do arranhão não era, porque quem tinha feito aquele arranhão era Constance. Nesse caso, Jean e Tumen contam que no passado eles serviam no navio. Nesse navio em questão, eles perceberam que um dos homens, na verdade, ou melhor dizendo, parte da tripulação, não era exatamente a tripulação que eles estavam querendo que fosse. Na verdade, era a tripulação de Louis pé esquerdo que havia se infiltrado, havia acabado com alguns dos tripulantes e estava utilizando o tal navio para estar roubando carga do tal navio e estar vendendo a preço para eles. Eles acabaram reconhecendo os dois pés esquerdos de Louis pé esquerdo, olhando para Louis e identificando a tal tropa. Quando Louis tentou atacar e se revoltar, a tal Constance acabou disparando um golpe com as unhas no rosto de Louis, e assim ele ficou marcado com aquela cicatriz. A questão é que Louis jurou que a próxima vez que encontrassem aquele grupinho, ele iria acabar com a raça dos três, mas principalmente com a raça de Constance. Só que essas duas histórias que foram contadas durante um momento onde o mar parecia um pouco revolto. E é então que o tal mar revolto se mostra o porquê que estava tão revolto. Na verdade, uma criatura marinha, uma serpente gigantesca, estava prestes a atacar o navio e sim, a tripulação teve de se defender. Batalha pra cá, batalha pra lá, batalha pra cá, batalha pra lá. Eles acabaram conseguindo acabar com a tal criatura, conseguindo um pouco de carne para estar se alimentando o resto da viagem. E do nada, uma ilha surgiu no oceano. E durante esse período também, quando eles viram a ilha, estavam tentando se aproximar da ilha, uma música estava o tempo todo suando, cantando, cantalorando, cantarolando por perto deles, fazendo com que Jack ficasse extremamente estressado. Mas que a tripulação, que tudo indica, estava ficando hipnotizada, ao ponto de dormir em alguns momentos, não ajudar para nada, depois acordar e se revoltar contra o próprio capitão. Não só isso, mas também o próprio navio começou a agir de formas diferentes, se afastando da ilha, as velas começaram a agir de formas estranhas, o timão começou a agir de forma estranha, e pouco a pouco Jack conseguiu entender que o que estava acontecendo com o navio era algo não natural. E durante essa revolta que os tripulantes acabaram fazendo, o Jack precisou amarrar alguns deles no mastro, no caso Jean, Constance e Tumen. Só que a Arabella começou a se demonstrar de uma forma um pouco diferente, falando que ela quer se unir à mãe dela. E uma coisa que eu não falei até agora é que na verdade a história da mãe da Arabella é que a mãe da Arabella já havia morrido. E sabendo que a única forma dela estar se conectando com a sua mãe seria morrendo, ela acaba se jogando no mar. Quando Jack acaba pulando no mar para encontrar tal garota, ele percebe que o que estava agindo ali na verdade eram sereias. E dessa forma ele acaba sendo atacado por uma delas por uma mordida quando ele está tentando trazer a Arabella de volta. Ele pega a Arabella, consegue levar de volta para o navio, sobe no navio, mas percebe que as sereias não vão sair do pé deles até que ele deu uma resolução para tudo aquilo. Assim ele acaba decidindo ir de encontro às sereias e nesse caso ele acaba se embrenhando junto às caudas verdes. Assim ele acaba sendo levado até o fundo do oceano, onde as tais sereias principais estavam lá, no caso as três caudas azuis, que eram servidas além disso pelas caudas vermelhas. Depois de uma longa conversa, Jack acaba falando para elas, na verdade elas acabam dizendo para o Jack que Jack Sparrow e a tripulação poderiam sim sair dali e continuar a sua aventura, mas que para isso ele precisaria estar prometendo para elas que daria para eles o maior tesouro dele. Quando ele concorda com isso, elas começam a rir e por um pequeno momento ele acaba pensando e percebendo que o que ele mais dava valor, o seu maior tesouro, era a sua liberdade. No caso, para que a sua tripulação saísse, futuramente ele iria se entregar e não seria mais livre, seria um prisioneiro delas. Mesmo assumindo isso, elas acabam pedindo um objeto de garantia, e no caso, ele acaba oferecendo o olho de Sun, olho de pedra. Elas ficam abismadas e acabam aceitando aquele objeto. Só que quando Jack chega no navio, a tripulação está acordada, sem estar sob os domínios ali das sereias, eles acabam se revoltando contra o Jack, pegando a bainha, falando que aquela bainha, no caso Fitzwilliam, acaba falando que aquela bainha não é nada, que eles estão perdendo tempo, e acaba jogando a bainha no chão. Só que no momento em que a bainha cai no chão, ela acaba apontando para uma direção. Simplesmente ela gira e aponta para uma direção, como se fosse uma bússola, como se ela apontasse exatamente para o que ela mais desejava que estivesse ali com ela, no caso a espada de Cortez. E assim a tripulação do Kraka tem a sua nova rota: como chegar à espada de Cortez. A aventura vai continuando, e depois de muita viagem, eles acabam encontrando uma tal ilha. E essa ilha, ao que tudo indica, é a ilha onde está a tal espada. Só que a Arabella acaba reconhecendo uma bandeira vermelha lá no horizonte, e essa bandeira vermelha na verdade é a bandeira de Louis pé esquerdo. Eles acabam ficando com medo, acabam se escondendo, chegando ali na ilha, chegando no tal porto, num porto de uma ilha que estava no porto ali, no porto de San Judas, e saindo do navio, olhando para toda a cidade, eles percebem que a cidade está vazia. Não existe ninguém acordado, não existe ninguém vivo, não existe uma única pessoa que havia naquela cidade. A cidade estava quase que fantasma. Só que tudo isso havia acontecido há pouco tempo. Isso porque
a comida ainda cheirava. Existiam comidas quentes, existiam lareiras, existiam diversas coisas que aparentavam, mostravam que haviam pessoas ali há pouco tempo. Só que aproveitando que havia comida ali, que eles estavam mortos de fome, eles acabam se alimentando daquilo ali. E depois de um certo momento eles acabam dividindo em duplas. Nesse caso vai Jean com Tumen, Fitzwilliam com Arabella e o Jack com a gata Constance. Jack e Constance acabam caminhando, chegando, olhando para cima, vendo que existe uma igreja no topo da colina, subindo até a igreja, passando pelo meio da igreja, olhando atrás da igreja e percebendo que existe uma porta e passando por essa porta eles veem um cemitério. Só que nesse cemitério está Louis pé esquerdo com alguns capangas desenterrando um corpo que ao que tudo indica ali junto com aquele corpo tem um pergaminho que Jack não sabia o que ia fazer. Só que estava precisando muito daquele pergaminho. Jack se assusta, resolve sair dali, só que ele pisa no rabo de Constance, a gata acaba miando e acaba chamando a atenção de Louis. Louis então olha para Jack, vê que Jack está com a bainha e vem na direção do garoto. Agora, corta dessa situação e vamos para Fitzwilliam e Arabella. Espera. Fitzwilliam e Arabella estão conversando, andando pelas ruas, e Fitzwilliam está dizendo para Arabella que sim, ela é uma dama, que adoraria ter uma dama como ela próxima dele, que ela é uma excelente dama, e vai elogiando, elogiando. Só que depois de algumas conversas, algumas questões ali, eles acabam virando uma esquina, e ao virar a esquina eles percebem que existe um homem. A última alma viva que existia naquela cidade era, na verdade, um ladrão. O ladrão em questão acaba falando que Louis pé esquerdo chegou naquela cidade, levantou a espada e falou que todas as pessoas honestas dessa cidade saiam daqui, desapareçam, e que todo mundo desapareceu. Menos ele. E enquanto Fitzwilliam e Arabella estavam conversando, no momento de distração, o homem em questão rouba o relógio de bolso de Fitzwilliam e sai na pernada. Fitzwilliam e Arabella correm atrás do homem, mas o homem conhecia mais a cidade, consegue se esconder. E dessa forma, eles acabam perdendo ele de vista. O que eles acabam não perdendo de vista é sua audição, que acaba percebendo que existe algumas pessoas correndo naquela direção, na direção deles. E sabendo que o resto das pessoas que estavam naquela ilha, na verdade, era a tripulação de Louis, eles acabam fugindo para o quê? Para o moinho. E aí sim a gente descobre que quem estava correndo não era só a tripulação do Louis, mas também Jack e Constance, que conseguiram fugir, conseguiram sair da frente de Louis pé esquerdo e agora estavam disparando, correndo, desesperados, tentando fugir das capangas e tentando não entregar a bainha para eles, por causa que era tudo que Louis queria. Jack olha para Constance e fala: a gente precisa se separar. A gata olha para Jack e fala: eles se separam, gata vai para um lado, Jack vai para o outro, e os piratas vão atrás do Jack. Jack foge, consegue se esconder, e quando ele percebe que os homens não estão mais vendo ele tanto, ele acaba também correndo para o tal moinho. Escondidos no moinho está Jack, Arabella e Fitzwilliam, eles cochichando, conversando o que eles podem fazer para estar fugindo dali. Só que enquanto eles estão cochichando, entra pela porta Louis pé esquerdo com seu capanga, e seu capanga está segurando numa mão o Tumen e na outra o Jean. Quando ele ameaça a vida dos dois, o Jack acaba pulando de onde ele está escondido, agarra uma espada e em brada fica na frente com o tal homem, dizendo que ele não pode fazer aquilo porque agora ele vai acabar com o Louis pé esquerdo. Jack tenta batalhar contra o Louis pé esquerdo, só que ele não é tão bom com a espada. Fitzwilliam então acaba assumindo o local de Jack e sim, aí ele bate de frente a frente com o tal pirata. Durante a batalha, Louis pé esquerdo acaba se distraindo e caindo no chão junto com a sua espada. No caso, a espada ficou longe do corpo dele, mas que prontamente a Arabella acaba catando a espada e assim a tripulação do Kraka finalmente tem a espada. Só que não é tão bom assim. Arabella então sente uma raiva entrar nela, porque nesse momento ela acaba falando como realmente a sua mãe morreu. Segundo ela, quando ela era criança, Louis pé esquerdo acabou entrando na taverna onde ela trabalhava, onde a mãe dela trabalhava, a taverna da família. E lá ele acabou arrastando a tal Laura Smith, no caso a mãe da Arabella, pelos cabelos para fora do noivo fiel. O pai da Arabella tentou estar protegendo a esposa, tentou proteger a filha também, só que ele tomou uma surra que ele nunca mais se esqueceu. Ele tinha dor até hoje por causa daquela surra. E a criança Arabella ficou ali, vendo o que estava acontecendo com seus pais sem poder fazer quase nada. A tripulação do Kraka consegue convencer a Arabella que não é certo acabar com o tal homem, e assim ela acaba ficando mais calma. Só que ela acaba deixando uma frase escapar, que ela adoraria que a sua mãe fizesse justiça com as próprias mãos contra Louis. E nesse momento, Louis desaparece de onde ele estava, o que indicaria que talvez Arabella tenha matado Louis pé esquerdo. E após acontecer tudo isso, eles perceberam: cadê Constance? Eles saíram procurando a gata pela cidade, não encontravam. Nessa circunstância, Jack se lembrou que um dos últimos locais onde os dois estiveram juntos foi na tal igreja, e quando eles foram até a tal igreja e foram até ali o cemitério, eles viram que a gata estava sobre um túmulo. Após mexer um pouco nesse túmulo, eles acabaram encontrando o corpo de François, o homem que Louis pé esquerdo tanto queria encontrar. Junto com ele estava um pergaminho, e esse pergaminho em questão estava numa língua um pouco diferente ali, que provavelmente apenas Fitzwilliam conseguiria estar lendo. Um pouco arranhado no tal sotaque, ele acaba lendo as frases para que Jack repetisse elas com a espada em sua mão. Ele fala, Jack repete. Ele fala, Jack repete. Ele fala e Jack repete. Só que ao que tudo indica, nada aconteceu. Ou era o que eles esperavam, porque num breve momento a tripulação se assustou, e quando Jack virou para trás, lá atrás dele estava o corpo de Cortez.
ou o que sobrou dele. O fantasma em questão acaba falando ali numa voz um pouco sepulcral que ele estava ali para ensinar o Jack, ou melhor dizendo, ensinar o novo portador da espada dele a estar utilizando os poderes da tal espada. Jack fica extremamente feliz e quando ele começa a ensinar, fazendo o navio desaparecer, disparando um raio que faz com que todo o cais ali exploda, ou fazendo alguma outra coisa, o mar ferver, ele percebe que o seu tripulante Tumen começa a ficar dolorido, ficar meio que doente. A tripulação acha aquilo estranho, não quer mais ficar próximo de Cortez, só que Jack está embebedado pelo poder. Então que a tripulação fica preocupada, leva Tumen para estar sendo cuidado numa cabana em algum local ali da cidade, enquanto Jack ficaria para trás ali aprendendo a utilizar tal espada. Só que após algumas breves aulas ele percebe que tudo que ele está tentando fazer só acontece quando Cortez fala para ele fazer. E aí ele fica bravo, entrega a espada na mão de Cortez e manda que Cortez faça o que ele queira. E nesse momento o tal conquistador mostra um lado seu péssimo. Ele levanta a espada e invoca uma gigantesca nevasca que começa a cair sobre a ilha e trazer muito frio para ali. Cortez então fala para Jack que sim, seria possível ele estar utilizando o poder total da espada, só que apenas se ele trouxesse para ele uma coisa que ele estava precisando. Quando Jack pergunta o que é essa coisa, ele fala que é o olho de Sanulho de Pedra, olho esse que o Jack havia deixado lá com as sereias. Jack meio que desconversa, mas depois ele aceita tal missão e fala que vai precisar da sua tripulação. Cortez fala que não, que ele só vai poder utilizar a espada, e ele fala que vai precisar ser o dono da espada então para fazer tudo o que ele precisa. Cortez dá essa permissão para ele e além disso aponta para o tal navio do Jack, o Kraka, e faz com que ele vire o grandioso Kraka, o maior navio que todo o mar do Caribe já poderia ter visto. Jack passa pela sua tripulação enquanto está indo para o navio, fala que a missão ali é dele, que eles fiquem quietos, que fiquem para trás. Ele entra no navio e sai dali. Só que durante toda a sua aventura ele acaba pensando o tempo todo na sua tripulação. Tudo que ele pensava em fazer com a espada, apontava a espada para um lado, apontava para o outro, estava com fome, chamava os caranguejos para vir, comia o que queria, fazer qualquer coisa. Só que o tempo todo ele estava pensando na sua tripulação. Até mesmo no meio da viagem ele acaba encontrando um navio que acaba tentando combater contra ele, só que num simples gesto ali da espada, o navio que ele tinha dizima, acaba com todo mundo do outro navio, destroça o outro navio. Além disso, quem tentou pular para o navio do Jack, quem tentou pular para o grandioso Kraka, acaba sofrendo diversas transformações. Após algumas horas com o Jack viajando para um local mais afastado possível do continente, ele acaba sim encontrando a tal ilha que surgia quando as sereias surgiam. E quando ele chega ali, ele acaba vendo também as sereias. Ele acaba sendo levado até as 3 sereias de caudas azuis e lá ele acaba tentando fazer um novo acordo com elas. Se ele conseguisse vencer numa batalha, ele ficaria com o olho de Sanulho de Pedra, com a espada que ele tinha e além disso com a sua liberdade. Caso contrário, as sereias ficariam com a espada de Cortez, com Jack e com o olho de Sanulho de Pedra. As sereias aceitam, pegam Jack e colocam no local para duelo. E ali naquele local para duelo começa o grande ou um dos grandes duelos de Jack. Só que o que ele não esperava é que naquele local que fica nos domínios de David Jonas, a espada de Cortez não tem poder, o que faz com que ele tenha de ir apenas pela sua própria vontade. Usando a sua astúcia, ele acaba enfrentando 2 feras gigantescas. E sim, ele acaba vencendo. Quando ele sai dali, ele finalmente fica extremamente feliz, porque agora a sua liberdade é dele mesmo. Só que as sereias acabam falando que o olho em questão não está com elas, está com Tia Dalma. Ele pede licença, pega a espada, volta pro navio, pega o navio e vai para o panto da Tia Dalma. Chegando lá, ele conversa com ela, acaba falando, conversando, mostrando que ele já conhecia ela há um certo tempo e acaba falando que o olho na verdade é dele. Só que mesmo sendo já dele, ela quer um pagamento por aquele olho, que no caso o pagamento é a espada de Cortez. Ele fala que aquilo é um objeto que ele vai precisar para a missão, que ele tá precisando de diversas coisas para simplesmente aquela espada. E ela fala que ela não vai aceitar outra recompensa, ela não vai aceitar outra coisa, a espada é dela. Só que aí também ela faz ali a magia dela e percebe que sim, o Jack vai precisar da espada para o que vai vir pela frente. Ela acaba deixando que ele entregue a espada para ela quando toda essa aventura acabar, e acaba também entregando o olho para ele. Além disso, ela acaba entregando para ele outras 2 continhas, 2 pedrinhas, que ele precisaria estar amarrando no seu cabelo ou amarrando em alguma coisa dele para que quando elas fossem colocadas juntas elas liberariam um gigantesco poder do olho. Coisa essa que o Jack não sabia exatamente o que era, mas só para precaver ele colocou uma em cada bolso. Ele acaba saindo dali, pega o grandioso Kraka e volta para aquela ilha onde ele começou tudo, onde ele estava com o Cortez, onde ele estava com a tripulação, onde estava nevando. Só que o que ele não esperava era que o que pareceu horas para ele, na verdade, eram dias, quase que semanas para os outros. Estar próximo da espada modificava um pouco o tempo. Isso
era estranho. Ele acabou indo visitar Túmen, onde o Túmen estava, na cabana onde ele estava, e o garoto estava extremamente doente, estava febril, estava quase morto. Quando ele tentou manipular ali a espada, ele percebeu que o garoto sofreu. Quando ele tentou manipular a espada para tirar realmente mais uma vez a doença do garoto, o garoto sofreu mais ainda. E foi então que ele percebeu que o poder de Cortez estava diretamente ligado ao sofrimento do Túmen. Talvez não só do Túmen, de toda a população do Túmen, de onde o Túmen vinha. Ele então bate no peito e decide enfrentar Cortez frente a frente. Sai dali e vai em direção a Cortez, bate de frente contra ele e fala que ele precisa tirar tudo aquilo, ele precisa acabar com tudo aquilo, que aquilo ali não é certo. Só que enquanto todo aquele duelo, toda aquela conversa dele com Cortez acaba acontecendo, vem uma triste notícia. Arabella sobe desesperada a colina e lá em cima ela acaba dando a entender pro Jack já que Túmen havia falecido. Cortez ri da cara de Jack, falando que Jack na verdade é um mero objeto, que ele só utilizou Jack para conseguir o que ele queria, e que agora que ele não precisava mais de Jack, ele poderia pegar tudo que era dele e pronto, já era. É então que Jack se revolta. Ele pega as duas contas que a tia Dalma tinha dado para ele, amarra no cabelo dele da forma como ela havia dito que deveria ser feito, e coloca o olho de Olho de Pedra na altura dele. Quando de repente o olho começa a liberar diversos espíritos, e o próprio Cortez fica extremamente amedrontado. Dentre todos os espíritos que saem ali do olho, ele reconhece um Montezuma, o espírito de Montezuma, um homem que, ao que tudo indica, ajudou Cortez durante a dominação dele em um certo povo. Só que esse espírito em questão vem com muito poder, mas muito poder mesmo, e estava extremamente bravo com Cortez, porque todo o seu império se voltou contra ele. Todo o seu império matou o próprio Montezuma porque não estava mais suportando ele do lado do Cortez. E por essa razão ele acaba vindo contra Cortez e brandindo espadas e duelando contra eles, enquanto Arabella e Jack ficam abismados olhando tudo aquilo. É então que Montezuma agarra Cortez, leva ele para o alto e desce no mar. Quando ele desce no mar e volta, Cortez já não existe mais. Além disso, ele sai voando e passa por cima da cabana onde estava Túmen, agora morto, junto com Fitzwilliam e Jean. E ali ele solta um brilho gigantesco. Jack então olha a espada de Cortez que ficou ali no chão. E quando ele vai pegar a espada, ele percebe que agora que Cortez não existe mais, talvez a espada faça algo diferente. Ele levanta a espada e pede que as pessoas voltem. Ele dá um jeito, ele faz ali o melhor que ele pode e sim, o normal meio que volta. E além disso, quem vem subindo a colina? Fitzwilliam, Jean e atrás deles, Túmen, junto com a Constância, é claro. E assim, eles descem até o Kraka, que agora voltou ao normal. Assim como o navio que o Jack havia acabado lá no meio do oceano, aparenta estar chegando como se nada fosse nada, sem reconhecer as coisas, sem reconhecer Jack, mas também não é bom estar mexendo ali com a sorte, eles dão no pé. A tripulação sai de Porto San Judas e vai em direção ao pântano da tia Dalma. E chegando lá, Jack entrega a espada para a tal dama, e ela recebe como um grande presente, só que fala que a espada em si não tem dono, e que ela vai guardar para que não caia em mãos erradas. Além disso, Jean fica extremamente triste, implora para a tal dama, implora para a tia Dalma que ela faça com que a sua irmã volte ao normal. Só que tia Dalma deixa escapar que o poder de estar trazendo a garota, estar trazendo a gata de volta a ser garota, está agora nas mãos de Jack. Por causa que ela havia entregue uma certa erva, um certo matinho ali pro Jack, e não contou pra eles exatamente que matinho era esse. Mas que agora a Constância poderia sim voltar a ser humana se o Jack quisesse. Jean não sabe o que está acontecendo, olha para Jack e Jack olha para ele e fala: eu também não tô entendendo nada disso aqui. Jack, Arabella, Fitzwilliam, Túmen, Jean e Constância então entram novamente no Kraka e partem para Yucatán, o local de onde Túmen, ao que tudo indica, nasceu e agora quer voltar para sua terra. Partindo para Yucatán então, eles finalizam as 4 temporadas, ou a primeira grande temporada, e iniciam de certa forma a próxima temporada do Biblioteca Pirata, que começa semana que vem. Deixa o like nesse vídeo, ajude na divulgação. Ative o sininho e compartilha, irmão. Deixe a sua opinião, não esqueça de se inscrever. Se você não for inscrito, David Jones vai deixar.